Glórias a Deus, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, mas antes da oração, Deus quer falar algo com você. Ele quer lhe dar um conselho, porque Deus, Ele é um Pai de amor, de compaixão, de misericórdia. Ele não gosta muito de açoitar os seus filhinhos, não, suas filhinhas. Ele chega a falar que não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador, ele veio nos consolar e convencer a deixar o pecado. Porque o pecado, ele aparentemente, ele tem uma falsa aparência que é gostoso, mas o pecado, ele arrebenta a nossa vida, a vida de uma pessoa, ele estraga o casamento, o futuro dos filhos e filhas, ele abrevia a morte, tá, meu amado? Então o Senhor diz para você assim, com todo o amor, lá no Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim tempos de refrigério pela presença de Deus. Ou seja, ele disse: arrependa. Arrependimento não é um sentimento, como diz lá em Hebreus. Depois que a pessoa se arrepende, se ela voltar a pecar, ela tem uma sensação horrenha de fogo queimando a alma. Não é esse arrependimento aqui que Deus está falando. O arrependimento é mudança de direção. Eu estou viciado no pecado, eu vou lutar contra esse pecado, eu vou deixar esse pecado, eu vou pedir ajuda a Deus para deixar esse pecado. Você homem, você que está em adultério, você mulher que está em adultério, você acha que você ficará impune? Comece a pedir a Deus para você deixar, porque eu descobri, meu amado, pessoalmente com Deus, que eu sozinho como pecador, você sozinho como pecador, pecadora, nós não temos capacidade de largar o pecado por nós mesmos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. João 16,8 diz que ele nos convence a deixar o pecado. Ele nos ensina que o pecado é mau, o pecado destrói. Aí ele disse assim: quando você se converter, vem tempos de refrigério na alma. O que é esse refrigério? É um espírito bom, é uma alma cheia de Deus, é uma alma feliz. Agora o oposto de uma alma refrigerada, uma alma angustiada, depressiva, insegura, instável, infeliz, insatisfeita, incompleta, insaciável. Você sabe que um pecado, ele chama o outro. Então, quando a pessoa não se arrepende, ela peca, mas ela quer pecar mais. É porque a alma dela está insaciável. Quando o Espírito Santo convence a alma a deixar o pecado, o Espírito Santo sacia, completa, enche. Ele disse, vê um refrigério, tipo de refrigério, pela presença de Deus, ou seja, uma alma que se arrepende, luta contra o pecado, ela começa a desfrutar da presença de Deus. E o oposto, com uma alma que está em pecado, ela tem a ausência de Deus. É assim, Deus, ele é onipresente, onipotente, então ele está em todo lugar, a presença de Deus. Mas só a presença não é o suficiente. Tem que ser a presença operando, a presença permeada, operando.
Por exemplo, a pessoa vai numa estrada de moto, de carro, tem um acidente, alguém morre, Deus estava ali, mas Deus agiu? Não. Por que Deus não agiu? Por causa do pecado. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, meu amado, Deus disse para você com todo o amor, minha amada, começar a recusar o pecado. A nossa vida é vivida por fases. Tem a fase da criança, pré-adolescente, adolescente. Todos nós temos uma fase de pecado. Você não pode viver esse pecado direto. Você está abreviando sua morte. Peça ajuda ao Espírito Santo, que ele vai ajudar você a deixar o pecado. Assim diz o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, como você me ajudou. Em 94 eu dizia, Deus, deixa eu conhecer o Deus dos crentes, porque a minha alma não suportava mais o pecado, Deus. Senhor, eu creio que você vai pôr pessoas para ouvir essa mensagem, pessoas que não suportam mais o pecado. Elas estão, meu Pai, cansadas da vida com a ausência de Deus. Ô Espírito Santo, muda o tempo deste homem e dessa mulher, porque está escrito em Daniel, tu muda nossos tempos. Muda o tempo de escravo, escrava do pecado, insatisfeito, infeliz, saciado pela ausência de Deus e a presença do pecado. Muda esses tempos, uma alma feliz, saciada, refrigerada pela ausência do pecado e a tua presença, Espírito Santo. Visita os corações, visita com o Espírito Santo no coração desse homem, dessa mulher, o desejo de deixar o pecado, Deus, para que ele não morra ainda na juventude, Deus. Eu mando, Pai, para os lares que precisam de uma cura de depressão para essa adolescente, cura de depressão para essa senhora, este senhor. Eu mando o Salmo 107, versículo 20. Enviou o Senhor uma palavra, os salvou, curou daquilo que era mortal. Eu oro em nome de Jesus, inscreva-se no canal,